as repercussões que as pessoas dão deste curso do temperamento e a importância para a vida de família. E um casal jovem, ele me dizia o seguinte, que ele dizia assim, padre, não poderia ninguém casar, 2 noivos não poderiam casar se antes ter participado do curso dos temperamentos. E aí a tal ponto, por quê? Porque aquele que te dizia no início, aquele que você pensa que é uma birra do outro, que às vezes é uma atitude errada do outro, é puramente uma coisa natural dele. Porque é normal a pessoa quase analisar o outro por si. O ponto de referência que a pessoa tem é a si mesmo. E aí, como, por exemplo, um gosta de uma coisa, outro gosta do outro. Aí pensa que o outro vê do mesmo modo. Outra coisa que também estava preparando, é um tema muito mais complexo, muito mais profundo, e digo mais polêmico também, nas atuais circunstâncias que vivemos hoje, é analisar um curso, mas só para mostrar as diferenças e as complementariedades de um homem e de uma mulher. Como são 2 seres totalmente diferentes um do outro. Né? Totalmente diferentes um do outro, que até mesmo o autor dizia que se não fosse um sacramento, não dava para viver juntos. Porque tem compreensão, uma visão do mundo e das coisas totalmente diversa. Mas você deve compreender, aqui não trata-se de dizer quem é superior, quem é inferior. Trata-se de dizer que são complementares. Como um completa o outro. Por exemplo, a visão do homem é uma visão que eles chamam assim, uma visão macro. É uma lente que abre e vê a coisa muito aberta. A visão da mulher é uma visão de um ponto. Ela tem, digamos, é uma lente de aumento para um ponto. Então, e aí o que acontece? O homem não vê as coisas pequenas. Aqueles detalhes o homem não vê. E a mulher também, às vezes, tem dificuldade de ver, isso do geral, o horizonte assim é muito largo, muito mais próprio do homem. Então, o que deve ser? Quando o casal se dá bem, o homem apresenta a visão dele aberta, a mulher a visão dos detalhes, o homem pergunta para a mulher o detalhe de todas as coisas, e ela vê muito mais, das pequenas coisas, ela vê os detalhes, e aí dá o quê? A visão plena das coisas. E aí para a gente compreender que existe isso. E também como o temperamento, ele, se é um flegmático homem ou um flegmático mulher, como vai diferenciar em algumas coisas. Por exemplo, uma coisa que todos vão se dar conta aqui. O homem pode ser um colérico. O homem pode ser um sanguíneo. O homem pode ser um melancólico. Mas se ele passou dos 30 anos, ele vai ficando flegmático. Ele vai ficando um gato velho. Comer, beber e dormir. É ou não é? Agora é ou não é? E aí o que acontece? A mulher que é dos 30 podia ser uma flegmática. Raramente. Mas depois dos 30, ela aumenta em velocidade. Quanto mais a mulher vai passando os anos, mais ela tem desejo de sair, mais ela tem desejo de conversar, mais ela tem desejo de participar das coisas. E o homem menos. Então há um desequilíbrio, porque às vezes os dois eram jovens e se davam super bem nesse aspecto. Porque o homem às vezes também é assim, só que aí o homem tende a diminuir essa energia, o homem vai querer ficar em casa, o homem vai ficando caseiro, e a mulher vai começar a gostar mais da rua. Eu digo a tal ponto que é isso, que era uma senhora, o exemplo que eu gosto de dar. Uma senhora de 82 anos, o marido 84. Ela estava entrando em depressão, revoltada com o marido, porque ele não queria mais viajar. Pegava um carro, nós viajávamos o Brasil inteiro. Para ela, 82 não é nada. 84 pessoas, o homem só queria dormir. Comia, dormia. Comia, bebia e dormia. E ela, olha ele no sofá e ficava apontando assim, ele aqui não quer e tudo. Nós temos o dinheiro, aposentamos para quê? Não era para viajar? Até que a velhinha lá encontrou uma outra velhinha animada igual ela, as duas pegam o carro e vão embora. Aí ele está lá tranquilo. Mas é isso que eu estou dizendo. Então, o homem, a tendência dos temperamentos do homem, em geral, tudo isso aqui em tese, varia com cada pessoa, mas o homem ele tende a ser mais colérico ou flegmático. Tende a ser mais. As mulheres tendem a ser mais
sanguíneas e melancólicas. E algumas conseguem ser as duas juntas também, né? Porque a mulher vai ter durante o mês um período de melancolia psicológica, independente de qualquer questão fisiológica. Ela tem. E aí o homem vai entender e a mulher tende, por causa disso também, a mudar com mais frequência o estado de ânimo. E o homem não. O homem é muito mais, quando eu digo estável, não quer dizer que seja bom. É estável no bem ou estável no mal. Se o homem é ruim, ele é ruim o tempo inteiro. Se ele é bom, tende a ser, né? Se ele é de temperamento mais, não muda tanto. Mas também é muito mais difícil, que eu estou dizendo assim, de mudar de temperamento. O homem é muito mais difícil, uma mulher é mais fácil modificar uma mulher que um homem. Eu me lembro porque eu vi isso uma vez de uma declaração de santo e depois vi um psicólogo, psiquiatra que chamam Humberto Galimberti, o que fez o dicionário de psicologia, de psiquiatria na Itália, e o dicionário de filosofia, mais famoso também, e ele dizia assim: mulheres, não percam o tempo, o homem não muda. Ele disse, nossa, forte, né? Disse, o homem é como uma pedra, é uma rocha, do jeito que ela está ali, ele fica. Então, lógico, eu disse, mas a graça de Deus pode mudar tudo. Mas o instinto do homem é muito mais estável. Aí eu digo, estável no bem e, infelizmente, estável no mal. Então, a mulher muda com mais frequência. Então, como de acordo com cada pessoa, com cada estado, com cada país, por exemplo, podemos falar dos temperamentos dos estados do Brasil. Quer ver? Ao menos como estereótipo, aquele que a gente vê do local. O carioca é o quê? O carioca é sanguíneo. É a descrição do sanguíneo inteiro. É a descrição do povo carioca. Mineiro. Melancólico. Pode prestar atenção, vou dar um melancólico agora. E o que é o estereótipo do mineiro? E o paranaense, acho que é colérico. Do estado. Do estado. Não digo aqui do pessoal de Ponta Grossa. Porque aí dentro do estado vai ter, sei lá, os mineiros do Paraná. Vai ter os cariocas do Paraná, porque até as cidades mudam. Famílias também é curioso. Tem família que é toda sanguínea. A família é toda festa. Tem família que é toda melancolia, não dá para você entrar, já é um velório contínuo. Você entra na casa deles e só falta ver a velha e o defunto no meio. Infelizmente é assim. Né? Aí já é questão de... Então, cada um vai mudar. Outro exemplo, porque viu como o leque se abre de um modo que é difícil a gente definir, porque quando eu dizia que a personalidade é única, há o ditado que diz, Deus não é gago, Deus não repete. Ele cria cada pessoa de modo diverso e cada um se forma de modo diverso. Mas, por exemplo, numa casa de coléricos, nasce uma criança flegmática, pode nascer, ou até mesmo se for adotiva, que não tem nem sequer a genética da família, ela vai desenvolver características coléricas, porque o exemplo da vida dela foi aquela pessoa que diz que cumpre, que faz. Ela assim, mas quando ela vê o outro, ela arranca de dentro dela uma força em função do exemplo. Se é, por exemplo, uma criança sanguínea, pai e mãe depressivos, ele entra dentro do estado de espírito de depressão, de tristeza, que ele, apesar do temperamento dele pedir algo oposto, ele vai ser educado. Por isso que eu digo, conversávamos aqui, até com a psicóloga dizendo, a gente às vezes é fácil definir do outro e difícil definir de si. Um dos aspectos é esse, porque também fruto do que você trabalhou, dos princípios que você desenvolveu. Ela pode me ajudar, mas, por exemplo, já se pega na psiquiatria ou nos outros autores mais que até discordo tanto de Freud, mas que eles diziam que o caráter de uma criança, mais do que o caráter, vamos analisar, os fundamentos, os princípios que vão reger a vida de uma criança, ela define aos 3 anos. Alguns diziam que era 4 ou 5. Os mais atuais dizem que com 3 anos ela estabelece o que é os princípios que vão reger a vida dela. De onde ela aprende isso? Casa. Qual é, por exemplo, uma criança
com o exemplo que dava entre nós, ela vai colecionar selos, coisa que antigamente se fazia tanto. Aí o que acontece? Chega um outro e pergunta para a criança, um primo mais velho, isso aí dá dinheiro? Aí ela se põe, mas é tão bonito, eu não tô. Aí o outro pega, vai fazer tal coisa, vai ser médico, por quê? Dá dinheiro? Aí então a criança com 3 anos disse, então a razão da vida é ter dinheiro. E aí ela vai crescer em função do dinheiro, porque a família ensinou dentro daquela casa. Aí o outro que é criado, divertimento, festa. A bebida é o ponto de referência. A caixa de cerveja é o maior presente que podem dar para aquela família. Com 3 anos ela diz assim, é gozar a vida, é brincar. Ela definiu. Responsabilidade não, é festa. A famosa história aí que se brinca tanto, sextou, que todo mundo fica passando sextou. Lógico que toda pessoa quer descansar ao final de semana, mas é a fuga da responsabilidade para 2 dias de nada. Quem fazendo essa propaganda só está definindo que... e aí a criança depois, quando chega... vai definindo que o final, aqueles que vão, no final, fica aquelas pessoas do final de semana, a semana é terça, quarta e quinta. Aí sexta, sábado, domingo e segunda, folga. Essas coisas que vão definir dentro do lar, dentro da casa. E aí a pessoa vai crescendo, por isso que no momento da bênção, por exemplo, quando o sacerdote batiza uma criança, tem uma cerimônia muito bonita que alguns não fazem, porque não é obrigatório, mas é belíssimo, que chama o éfata. É o momento, depois que a criança é batizada, o sacerdote põe a mão na orelha da criança e põe também a mão na boca e diz assim, éfata, abra-te. E aí a gente vai explicar, por exemplo, a gente quer que essa criança fale coisas boas, mas como é que ela vai falar coisas boas? O que ela ouviu. O princípio aristotélico, nada está na mente da pessoa que não tenha passado pelos sentidos. Tudo que ela falar, toda palavra que ela aprender, ela não vai inventar. Ela vai dizer porque ouviu. Então tem que primeiro purificar o ouvido para que ela possa dizer coisas boas. Então uma criança que é educada, ouvindo coisas que não prestam, palavrões ou pais que sorriem quando uma criança diz um palavrão, gravam vídeos e mandam para os parentes, é a destruição não só da inocência, mas é estabelecer numa sociedade o fim dos princípios que regem uma sociedade. Dei um curso há pouco em Brasília sobre a Santa Missa. E nesse curso, a gente relatava um ponto. E aí eu toco neste ponto aqui já, que seria ponto de conclusão, mas às vezes não dá tempo de chegar a isso. É que, por exemplo, os nossos avós, para serem bons católicos, poderiam ir à missa só no domingo. Da qual, por exemplo, a semana a sociedade, embora não fosse virtuosa, mas ao menos na sociedade existia, lhe pedia certa virtude. E lhe cobrava certa virtude. Né? Certos modos. Hoje em dia não só a sociedade deixa de cobrar, mas te critica pelo bem que você faz. Quer ver arrumar problema? Se vista bem, do ponto de vista moral. Se cubra. Aí você comprou uma guerra. Agora, se passar a usar decote e roupa curta é elogio. De todos, inclusive dos parentes, e aí, inclusive até do marido ou da esposa, porque serve para os dois. Né? Então, às vezes, aproveitando, toquei no ponto da vestimenta, que é um ponto bem complexo, sempre jogam em cima da mulher. Né? Sempre vai, mas do homem, por exemplo, eu dei um exemplo, num lugar XY, um homem que é muito famoso, tradicionalista, escreve livros muito famosos, escreve um artigo, todo mundo vai numa missa de verão, vai de bermuda na missa. Aí eu consigo, quem olha para esta pessoa é o leão da tradição, do conservadorismo. Se for uma mulher mal vestida, ele critica. Mas eu sou de bermuda. Aí um dia eu perguntei para uma pessoa que disse, olha, você não poderia vir assim à missa, jeitoso. Eu disse, padre, eu uso o terno durante a semana inteira, domingo eu quero relaxar um pouco. Eu disse, justamente, né? Quem usou
5 dias, 1 hora na missa, você não aguenta?